Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e depende. Bom dia, tripulação. Meu nome é Lucas e regulamentação da profissão é a matéria teórica do curso de comissário que você mais aplica na prática todos os dias. Hashtag fica a dica. Bom dia, tripulação. Aqui é a Stephanie. A folga tá pedida, mas depende. Bom dia, tripulação. Aqui é a Ká. São Paulo, voos cheios de desafios, mas ver a família compensa. Bom dia, tripulação. Aqui é a Andressa e não sei, tenho que ver na minha escala. Bom dia, tripulação. Aqui é Elis e olha, esse mês eu paguei a pizza certa pra escala. Senhoras e senhores, novamente sejam muito bem-vindos a bordo do GalleyCast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje, no episódio número 19, batemos mais uma vez o recorde de perguntas de ouvintes. E o assunto de hoje, que rende tanta discussão, é a escala de voo dos comissários. Quantos voos fazemos por mês? Depende. Quantas folgas temos? Depende. Em que rotas operamos? Depende. Enfim, essas dúvidas básicas que você muito provavelmente já perguntou para a aeromoça do seu voo e outras dúvidas estarão respondidas aqui. Não só com a palavra depende, mas com um bom tanto de explicação e bom humor e causos, então fiquem ligados. E você, ouvinte que está embarcando agora no GalleyCast e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galeycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. E não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com/GalleyCast. Twitter, Instagram, Snapchat é só procurar por GalleyCast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, nosso correio elegante é contato@galeycast.com. Falando em contato, hoje nós temos aqui a Ká, que tem um canal no YouTube também. Ká, vende o seu peixe aí pra nós. Oi, gente, eu tenho um canal que fala bastante coisa sobre a vida dos comissários aqui do Catar. E mês que vem eu vou estar fazendo um vídeo falando um pouco sobre como foi a minha adaptação aqui no Catar. Então, se vocês quiserem, vai estar o link aqui embaixo disponível para vocês acessarem. Beijinhos. Muito obrigado, Ká. E também nós temos a Andressa Cadiano, do blog, canal Não Perturbe. Andressa, à vontade. Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Andressa Cadiano, eu sou dona do canal Não Perturbe. Sai vídeo toda sexta-feira às 3 horas da tarde, do horário de Brasília. Eu falo sobre o estilo de vida, profissão de comissária de bordo e também sobre como é morar em Dubai. Confiram. Muito obrigada também, Andressa. Todos os links dos canais delas vão estar aqui na descrição do post. E é isso. Agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque as nossas escalas são malucas. Tripulação, portas em automático. Bom, ouvintes, vocês mandaram muitas perguntas para este programa, mais uma vez, a gente fica super feliz com a participação de vocês. É interessante que vocês mandaram perguntas assim que eu mesmo nunca pensei nem antes de voar como comissária, e só que, infelizmente, a gente tem que conversar com a parte mais chata sobre escala, que é regulamentação. E assim, vamos tentar também resumir, porque tem tantas coisas e todo mundo que está aqui hoje pode confirmar comigo que é uma matéria que faz parte do nosso curso, do nosso treinamento, certo? E vale vale ponto em prova também, né? Inclusive na banca da ANAC, correto? Sim, verdade. Exatamente. Uhum. E é um dos grupos mais chatos de estudar. Pelo menos eu achei, quando eu fiz o curso, um dos grupos mais chatos de estudar. E não só isso, né? Também é muita regra para você lembrar e você tem que lembrar sempre. Então, basicamente, eu vou começar falando a regulamentação que a gente tem aqui no Oriente Médio e, enfim, Stephanie ou Elis que voam no Brasil, ou mesmo você, Lucas, que já voou no Brasil, a Andressa também, me corrijam onde for diferente no Brasil, porque eu sei que no Brasil a regulamentação é bem um pouco mais restrita, vamos dizer assim, um pouco mais a favor do tripulante. Basicamente, aqui no Oriente Médio nós temos 8 folgas por mês. No Brasil são 9. Agora são 9. Oh, isso, 9 na verdade por convenção coletiva, né? Na lei 7.000. Olha o micão. 7.163. Isso.
Isso, nessa lei aí ainda são 8. Aham. E são 10 pra quem voa wide body. Eita, nós, que maravilha. Vamos lá. Aqui no Oriente Médio, você pode ter até 7 dias seguidos trabalhados. Um atrás do outro, você voa todo dia. No Brasil, até 6. Foi o que eu imaginei. 2 folgas consecutivas a cada 2 semanas. Então, ou seja, num período de 14 dias, vai ter que ter 2 dias seguidos que você folga. É o que a gente chama de legal days off aqui, ou dias de folga legais. E aqui que eu me lembro, não consta nada de fim de semana. Então, esses 2 dias off pode cair, sei lá, numa quarta, numa quinta, numa segunda, numa terça, tanto faz. Aí no Brasil, vocês têm que ter fim de semana também, certo? Isso, aqui no Brasil, Mari, tem que ter 2 dias consecutivos, né? Que pode ser a sexta e o sábado e domingo, ou sábado e domingo, ou domingo e segunda. Uhum. É o que eles chamam de folga social. Exatamente, folga social. Aqui não existe folga social. Não. Comissário tem vida social, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que mais que tem de regulamentação? Férias, 30 dias de férias. Aqui no Oriente Médio, acho que no Brasil também é igual, só que a diferença é que aqui no Oriente Médio a gente pode tirar em blocos de, no mínimo, 5, ou no máximo 15, 30 de uma vez, se não me engano, não dá pra tirar, mas pelo menos no máximo 15 de uma vez dá. Então, blocos de 5 ou um blocão de 15. 30 dá até pra tirar, mas se você juntar o último período com o primeiro período do próximo ano, dá pra fazer esse esquema. Só se for aí, porque aqui não tem como mata, não. Não, aqui a gente não... Eu fiz esse esquema e funcionou. Tipo, eu pedi 15 no final do primeiro período, né, que é em abril, e no início do outro período. E aí, tipo, deu 15 juntos. Então, deu. Foi esperto. Gente. Não, mas aqui a gente tem que chamar a atenção por um detalhe bem importante. Onde a Cá trabalha, o período corta em abril. O nosso período aqui corta em dezembro. Então você não pode pedir nunca. Assim, é bem mais Natal difícil, e Ano Novo né? junto, né? Então não esquece, né, gente? Isso não rola. Não tem essa possibilidade. Eu consegui férias esse ano no Ano Novo, mas ele só me dava a opção de começar a pedir as férias a partir do dia 28 de dezembro, porque ou eu podia pedir pro Natal até o dia 28, ou a partir do dia 28. Antes disso, não tem como juntar, de jeito nenhum. O sistema não deixa. Porque às vezes a gente precisa de 30 dias de férias. Eu tava precisando. Sei como é. Aqui no Brasil tem que ser 30 dias seguidos, não pode tirar picado. Eu acho que eu não iria gostar disso. Só que, Fora assim, que as tem... férias elas são confirmadas 45 dias antes, elas confirmam as férias, entendeu? Tá aí uma lista, diz a lenda, mas a maioria dessa lista não é cumprida. Então, a gente fica sabendo 45 dias antes, quando sai publicado na escala que as suas férias será tal dia. E é sempre uma caixinha 45. de surpresa. Exato, é sempre quando você não precisa. Ou então estourando o segundo limite. Não precisa assim, entendeu? Você não quer naquele mês, você quer outra coisa. Mas aqui você consegue ficar de folga no Natal e no Ano Novo quando você tira férias em dezembro. Que é péssimo, que eu já tirei umas 2 vezes, né? Tanto na válida como na atual. É horrível porque passa muito rápido e você não consegue descansar. Você volta mais... E é muita correria. Toda vez que eu tiro férias eu volto cansada porque eu já quero tirar de novo. Mas se só voar uma semana você já fala que você precisa de férias, né? É normal. Mas é 30 dias seguidos que passa muito rápido também. Às vezes consegue-se 35, 40, até quando junta com as folgas. Mas é raro acontecer. Eu acho que vale lembrar também que é comum nas empresas, assim, fora da aviação, vender dias de férias por... Enfim, tira só 20 dias e vende 10. Na aviação não pode. Não existe isso. A regulamentação não permite. É proibido. Exato. As duas experiências de tirar 30 dias consecutivos no Brasil e agora que eu posso escolher a quantidade de dias e quando eu posso tirar, eu prefiro agora porque... Às vezes você precisa só, sei lá, de 5 ou 10 dias e você tem mais chance de descansos em intervalos. Coisa que no Brasil eu trabalhava um ano batidão para daí ter 30 dias, que nem sempre era no mês que eu esperava.
E aí voltar a outro batidão de um ano também. Eu prefiro essa forma da empresa atual. Não, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Quando eu voava no Brasil, eu achava bom ter vários dias de férias direto, porque você pode descansar, mas depois que eu vim pra cá, eu tiro férias a cada 3, 4 meses, 10 dias de férias, e se passa muito tempo disso, eu já começo a ficar muito, muito cansada, assim, parece que eu não vou aguentar mais. Então eu realmente prefiro ter mais férias durante o ano do que um feriadão, assim, né, umas férias compridas. Enfim, a gente tá falando aqui bastante de férias, mas terminando a regulamentação, que ainda tem as partes espinhosas da regulamentação, né? Que descanso mínimo de 11 horas ou a mesma duração da jornada anterior, o que for mais longo. Então, por exemplo, aqui a gente faz esses voos longuíssimos de 16, 18 horas. Aí, obviamente, o descanso tem que ser no mínimo isso, mas também, claro, aí entra em consideração diferença de fuso horário de mais de 9 horas em relação à base. Vocês têm isso também na regulamentação aí? No Brasil, até 12 horas até 12 horas de jornada, né, de 1 hora de jornada ou 12 horas de jornada, é 12 horas de repouso, é o mínimo. Aí, se você voar mais que 12 horas até 15 horas, aí são 16 horas de repouso. E se voar mais de 15 horas, é 24 horas de repouso. Aí se cruza o fuso, 3 ou mais fusos, aí tem que contar, se não me engano, são 2 horas por fuso de descanso, de repouso a mais. E de acordo com a regulamentação, são 2 tipos, né? Essa questão de descanso, folga, tem 2 tipos. Tem o descanso, né? Ele é de 12 horas e é obrigatório depois de toda a jornada. E a folga, que é aquele famoso período de 24 horas, se você está desobrigado de qualquer coisa relacionada ao seu trabalho na sua base. Ah, é verdade. Então, no Brasil, a folga só conta depois do descanso, né? Aqui não tem essa, não. A folga já conta exato, com depois descanso de 12 e horas. tudo. Daqui é depois de 12, ou depois de 24, ou depois de 15. E aí tem a limitação de horas de voo, que eu acho que é diferente também, né, Mari? A limitação de hora. Porque eu coloquei... Quem tá lendo a pauta aqui, quem tá com a pauta aberta agora deve estar dando risada, porque no Brasil o limite é 85, né? Exato. O que eu coloquei por Oriente Médio? Sem limite, eu acho, né? Eu ter colocado uma carinha chorando. Então, no Brasil é 85 horas, mas quando eles publicam a escala nunca vai estar 85 horas certinho. Eles sempre vão colocar 70, 75 horas, porque se dá atraso, se acontece qualquer imprevisto, né, ao longo do mês, isso não vai impactar no final do mês de ter que retirar o comissário do voo porque ele não tem regulamentação para voar. Uhum. Ah, Lu, agora já mudou isso daqui. Já sai com 84 na escala. Caramba. Aí no meio do mês ela aumenta. Aí depois do final do mês, depois do dia 25 começa a dança das cadeiras. Porque aí você vai... sempre alguém tem que sair, porque tá estourando. Porque diminuiu o número, né? Mas só por isso. Aí eles estão colocando na publicação 80. Eu tive 2 meses aí. Uma 83.4 e outra 84 alguma coisa. Mas também só que a escala ela é muito dilatada também. Tipo, uma ponte aérea na escala ela dá 1h15 de voo, coisa que é 50 minutos, 40 às vezes. Então aí a gente já diminui, né, os minutos. Então por isso que tá se fazendo assim. Entendi. Aqui no Oriente Médio, sinceramente, eu vou confessar, eu não tive tempo de reler toda a regulamentação antes de gravar esse programa, mas vendo assim algumas escalas antigas, as minhas escalas que eu tive mais horas, e aqui a gente chama de block e duty. Block são o tempo de voo em si, e duty, que é o tempo da jornada, desde que você faz... horas. Você assina isso, né? Que você faz o sign-in pro voo até você sair, sei lá, sair do avião, ou sair aqui do DO, quando a gente chega. A minha escala mais louca foi quando, assim que eu virei supervisora, eu tive 127 horas. De bloco ou de... Block.
Porque a minha escala esse mês tá com 132 horas de bloco. Caramba! Ela tá com a escala aberta na minha frente, E gente. 88 horas de duty. Não, a minha era bloco mesmo, porque assim, eu tive acho que um Sydney Auckland, um Melbourne Auckland, 2 Naritas, um Nova York, e assim, eram umas coisas assim, tudo voo longo. Tudo voo longo. Eu já cheguei a ter 130. 130. Mas eram todos voos longos também. Eram tipo, eu acho que eu tive um São Paulo e 3 Estados Unidos. Então, tipo, já deu as 130 horas já, esses voos. Então, tipo, eu fiz 4 voos no mês inteiro. Eu abri a minha agora aqui, esse mês tá Dutch 132. E horas, 72,40. E tenho 5 dias de reserva e sobreaviso para ser utilizado. No Brasil, as horas, o bloco de horas sempre vai ser muito maior do que as horas trabalhadas de fato no voo, porque tem muita hora em solo. No Brasil, a gente fica mais, às vezes, em solo e faz uma etapa ou 2 do que trabalhando efetivamente no voo. Então, você vai ver na escala no Brasil, 150 horas de total, né, do mês, mas voando vai ter 70, vai ter 65. Porque eu acho que Lu, mas mudou na última, mas mudou na última convenção aí, não pode passar de 3 horas agora. Aí assim, não pode passar de 3 horas publicado na escala, mas se fechar aeroporto, se tiver no meio, aí fica mais. Pois é. Sempre tem o C, mas é quando que antes a gente ficava 4 horas e meia no aeroporto. Fazia um voo pra Brasília e ficava lá 4 horas e meia esperando o outro. Aí agora, devido a várias reclamações, aí agora é no máximo 3 horas, do pouso do último até a decolagem do próximo. Não, mas ficar 4 horas e meia em solo é algo que aqui no Oriente Médio muito pouco acontece, pelo menos. Sim, é verdade. Na verdade, eu vou te falar que essas 130 horas que eu voei, eu nem senti muito, porque eu tive muitos dias de folga. Porque como eram voos longos, né, e a gente tem descanso nesses voos ultra longos também. Uhum. Então, tipo, na verdade, eu até prefiro quando eu faço, tipo, voos super longos, assim, e tenho mais dias de folga no meio, né, do que, tipo, fazer vários, tipo, bate-volta. Graças a Deus, hoje em dia eu não faço mais muito bate-volta, 1 ou 2 no máximo na escala. Então tá bem melhor, assim, mas eu até gosto, assim, de voar voos mais longos para ter bastante horas na escala. Isso que eu costumo dizer também. No Brasil eu tinha mais essa sensação de estar voando, sei lá, 50, 60 horas e estar extremamente cansado. E aqui eu voo, sei lá, 97 horas ou 100 horas por mês, horas voadas, 100 horas voadas no mês. E, tipo, tô saindo, consigo aproveitar tanto os pernoites quanto as folgas, sem estar esse cansaço, essa fadiga que eu tinha no Brasil. Pelo fato que no Brasil você trabalha, sei lá, você só tem 9 dias de folga ali, né? E o resto você tá lidando com voo, com o aeroporto, com todo esse Sim, acho que não evento. tem tanto pouso e decolagem, né? Eu acho que isso que é o mais cansativo, muito pouso, decolagem. Isso, Exatamente. Tá aqui no Brasil o máximo 5 pousos. E a gente às vezes acontece de fazer 5 pousos, né? Aí é punk. Às vezes troca de avião nesses 5 pousos, nesses 5 pernas, troca de avião 3, 4 vezes, tem que ficar checando tudo de novo, e anda e vai, aí cansa pra caramba. E dependendo da situação, podem ser até 6 pousos, né? Nossa, exato, Eu já tive que fazer 6 pousos. O sexto ele pode ocorrer, mas tem que ter uma hora de descanso no repouso anterior. Exato, é bem assim, contingência mesmo, não é? Publicado pelo menos nunca tem, né? No meu caso era publicada porque era um inativo no dia anterior, né? Então. Ah, não, aqui não tem. Aqui a empresa atual, ela ainda não percebeu que pode fazer isso, ainda bem. Ainda bem. Eles não ouçam o esse sistema. Exatamente. Ninguém ouve esse podcast. Porque se eles descobrirem que pode, aí pronto. Já era. E pro ouvinte que tá ouvindo agora e não sabe que é inativo, gente, o que é inativo? Expliquem, por favor. Inativo, eu tô inativo em Córdoba hoje. Vou dormir o dia inteiro, ai que delícia. Só quando você fica 2 dias num lugar ou um só? Um só já é inativo. 2 dias porque no Brasil... inativos.
o pernoite mínimo no Brasil é de 12 horas. Então, tudo que vai além dessas 12 horas, se você faz 24 horas, é o inativo. Pois é, interessante. Aqui no Oriente Médio, pernoites de 24 horas é considerado curto, é o pernoite mais curto. Então o inativo aqui tem que ser verdade, 2 dias. O pernoite bom é com dia de folga. Inativo aqui é igual, por exemplo, o Chicago, que a gente fica 50 horas, o Toronto, que fica 3 dias. Nossa, esses são considerados inativos. É muito bom. Ou mesmo, às vezes nem quando o voo é tão longo, como, por exemplo, o Bangkok, Sydney, Auckland. Porque são várias pernas curtas, mas como você voa todos os dias uma perna, primeira perna 5 horas, a segunda perna mais, sei lá, 8, 9 horas. Aí pra Auckland também é curto, mas normalmente faz bate e volta. Quando você volta de Auckland, você fica em Sydney 2 dias. E aí é um inativo. Sim. Então é um pouco diferente aqui no Oriente Médio. O inativo é quando a gente tem dia de folga, né, fora. Não é... quando é, tipo, 24 horas, é tipo um layover curto mesmo. Certo. Tá, eu acho que dá pra passar pro próximo bloco, será, gente? Que a gente já falou 20 minutos de regulamentação aqui. E regulamentação é daí é o mais chato. Pode pular. É um assunto por si só, né? Porque tem um podcast só de regulamentação. É muito difícil quem não voa entender, porque nem quem voa entende. Não. É verdade. Nossa, às vezes eu fico verdade. perdidinha na regulamentação. E olha que eu já voo há quase 10 anos. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre bidding e a publicação da escala, porque esse bidding é quando você tenta, frisar bem o tenta, né? Tenta pedir os voos que você quer, os dias de folga para o mês seguinte, e aí quando a escala sai é aquela loucura. Mas o Rogério Mendes, do podcast Papo um beijo para você, Rogério, inclusive, enfim, ele mandou uma pergunta assim, na mosca, que eu fiquei bem surpresa pelo fato dele não voar, né, e não ter muito contato com comissários, a não ser, enfim, comigo agora, ou quando vou como passageiro, mas ele mandou uma pergunta que, assim, ele disse, afinal, quem é o profissional que elabora a escala? É um abençoado, você nem imagina. Será que... Ui! Alguém tem amizade com alguém da escala aí, por favor? Adoraria, mas enfim... Alguém tem acertado o sabor da pizza ultimamente, né? Mas continuando a pergunta dele, será que tem um cargo só para essa função? E o que se leva em conta da hora da escalação? Idiomas falados, tempo de casa, experiência ou é sorteio? Olha, tem hora que eu acho que é sorteio, viu? Que não é possível. Geralmente a escala é feita pelo sistema e aí tem uns ajustes, assim. Tanto que esses ajustes que são os problemas, né? Eu costumo falar que quando a NASA descobrir vida extraterrestre, vai ser o escalador da escala, porque ninguém nunca viu esse profissional. Ninguém nunca viu. Ninguém viu o que faz, o que come, não dá pra saber. Eu normalmente falo que é um ex-namorado que tá lá na escala. Olha minha foto pode fala, crer. Essa daqui não vai pegar voos bons. Né? E foi mais ou menos isso também que o Gustavo Cruz de Aracaju perguntou pelo Twitter. Né? Quem monta a escala de vocês é somente um sistema? Ou existe uma equipe por trás de tudo isso e que pensa e organiza tudo conforme as regras? Ou no caso, a regulamentação. Pois é. Antigamente, né, na Varig, há 15, 20 anos atrás, era uma pessoa que fazia, né? Era o dono da sua vida e você tinha acesso a ele. Eu sabia o nome dele, a gente podia ligar e falar, eu tenho um casamento no mês que vem, no começo do mês, eu preciso da folga X. Ele conseguia remanejar isso, mas isso não tinha sistema, né? A escala era feita no papel, era uma coisa bem de louco.
como era a coordenação, né? Não tinha um sistema pré-montado. Agora, atualmente, aqui na empresa tem um sistema, né? O nome de uma mulher aí que eu não vou nem falar. Aí tudo que acontece é culpa do sistema. Então, sim, mas na verdade, exatamente, mas na verdade não é nem o sistema, é depois do sistema, porque quando sai a escala primeiro, pelo menos aqui é assim, aí depois vai para um grupo de pessoas que estão fechadas a 7 chaves numa sala que a gente nunca pode entrar, e eles que fazem algumas modificações, por exemplo, da regulamentação, language speaker, se alguém fala a língua do país e tal, e pode ter algum ajustezinho ali naquela escala. Então, às vezes, o sistema te dá um voo e é modificado depois ali para ficar tudo correto, assim, da maneira regulamentada, digamos assim. Ah, então aqui não. Aqui tem esses ajustes, mas a escala só sai depois desses ajustes. A gente não consegue ter acesso antes. Porque, de acordo com a regulamentação, quando sai na tua escala, para mudar, tem um período antes que ele tem que mudar, você tem que aceitar. É uma coisa um pouquinho mais complexa por causa de regulamentação, de alteração. Então, essa que vai nesse grupo, ela vai antes de ser publicada. Aí, depois que ela é publicada, ela só é mudada por questões meteorológicas, regulamentação. Só é mudado por isso, não é mudado aleatoriamente. Às vezes por mudança de equipamento, essas coisas, mas nada assim, não é mudança assim, as folgas ficam sempre as mesmas, né? As folgas não podem mudar teoricamente, às vezes acontece de ter uma sugestão de mudança, que é a FRJ, que é a folga regulamentar remanejada. Isso acontece também, mas devido à contingência. Atualmente está acontecendo bastante, gente. Semana passada que teve chuva, vento, aeroporto fechado, e teve algumas... Porque aí você tá voltando para casa no 5º dia de voo e o aeroporto fecha, você não consegue pousar, regulamentou, fica na cidade que você está. Aí depois a gente tem que ter a folga remanejada. Aí você fica 12 horas na cidade para voltar no dia seguinte. Se é o 6º dia já de voo, né? Aí você, não é de voo, é de período, 6º período, aí você tem que voltar de extra. Se não for o 6º período, você pode voltar trabalhando nesse dia. Mas é só uma perna para casa, não pode fazer outro voo. Aí você já tem a sua folga remanejada. O setor da escala, eu acho que a gente pode falar que ele é dividido em 3 partes. Que tem as pessoas, esse grupo secreto que cria e utiliza o sistema. Que programa, né? Que programa. Tem o pessoal que atende a ligação, né, pelo telefone, e tem o pessoal que trabalha no balcão de escala. Ah, que novidade aqui no Brasil. Aqui na empresa não tem mais balcão de escala. Agora é tudo pelo telefone. Não tem mais. É o sistema, é o computador, não fica mais ninguém nos DOs. Em nenhum DO. Mas voltando a falar também aqui sobre tentar pedir os voos, né? Porque esse é o objetivo do bidding. Porque teve bastante perguntas também dos ouvintes. E quem fez essa pergunta foi o Tuco, através do Telegram. E a Ana Carolina Damas. O Tuco perguntou: os comissários podem pedir para voar preferencialmente em alguma rota ou para não voar para o exterior, por exemplo? E ele perguntou também se todas as companhias do Brasil e do exterior que operam lá no Brasil, ou aqui no Brasil, para quem está ouvindo do Brasil, né, tem a mesma política de escala ou isso muda conforme a companhia aérea. E a Ana Carolina perguntou se a gente pode escolher os destinos, né? Bom, a gente tenta pedir. Como a gente tá falando, né? A gente tenta, bida, não consegue. E sobre seguir a mesma política de escala, as empresas, claro, elas têm que seguir a regulamentação do país onde essa empresa é homologada. Então, as empresas do Brasil vão seguir as regras da ANAC, aqui no Oriente Médio. As empresas aqui seguem as regras do GCAA, né, que é o Gulf Council Aviation Authority, que eles seguem essa regulamentação, ou se é uma empresa americana, vai seguir as regras da FAA, por aí vai, né. Mas, assim, política de escala tem empresas
No Brasil, acho que não é comum e nem aqui no Oriente Médio, mas tem empresas que soltam escala a cada 2 semanas. Eu já ouvi falar, por exemplo. Teve uma época voando no Brasil que eu tive de 15 em 15 dias. Nossa, sim. Deve ser difícil, mas agora hein? não, agora tá sendo direto 30, tá? De 15 era punk. E teve umas mudanças aqui no Brasil, na empresa atual, eu não sei se as outras empresas no Brasil, elas podem pedir voo. Aqui não, aqui na empresa que eu vou não pode pedir voo. Ela não tem esse link. Não pra existe eu o pedir bidding. Não existe o bidding. Caramba! Na Varig você podia pedir, na Varig você tinha, isso a Varig era, 1900 e cacetada. Você podia pedir, você podia pedir folga, você podia pedir voar fixo com o seu melhor amigo, com o seu colega, com o seu namorado, com a sua namorada, seja quem for. Aqui não tem nada disso. Aqui são só 3 folgas que você pode pedir durante um mês. E essas folgas têm umas regras, eu nunca sei essas regras, porque às vezes eu peço a folga e vem lá, vem a folga, mas vem baixa, folga não permitida de acordo com o manual X. Acontece isso direto, então tem umas folgas que você não pode pedir, no seu aniversário você tem a folga de aniversário e o dia seguinte. Aí se você não pode pedir as 3 folgas juntas ali, você tem que dividir, tem essa regra que é desse manual X. Então é meio complicado, você só consegue pedir 3 folgas e tem essas regras. Pode ser 2 juntas e a outra tem que ser separada, mas tem que passar de 7 dias. Não, se você pedir um sábado, não pode pedir o próximo sábado, por exemplo. Então tem essas coisas. Agora, pedir voo, nunca. Você tocou numa pergunta, Stephanie, que foi a pergunta, inclusive, do Felipe Sisley, que ele perguntou, existe a possibilidade de tripulantes que são cônjuges fazerem os mesmos voos? Aqui no Oriente Médio não existe mais. Antigamente existia. Não existe. Então, na Varig existia. Na Varig existia. Aqui não. Aqui o que tem para cônjuges é a folga regulamentar a mesma, né? Mas pelo que eu ouço o pessoal reclamando, nem sempre acontece. Parece que vai de 9, metade acontece, a outra metade não. Mas é o que eu ouço da AFA, né? Não sei se é realmente isso, né? Nunca tive folga casada, é a folga casada que eles falam. Aí, pelo menos a folga social parece que tem que ser a casada, a folga de final de semana, sexta ou sábado. Sábado e domingo tem que ser a folga casada, essa folga social ela tem que ser junto com o seu cônjuge, diz a lenda. Fazer um apanhado das regrinhas de bidding aqui da empresa. No geral, a gente pode pedir 5 folgas, independente do dia, do motivo. Até se a gente quiser pedir a folga aniversário. Só que pedir folga aniversário é um desperdício, porque a gente já ganha. Não tem jeito, a gente ganha aniversário de qualquer jeito. Então, a gente pode pedir 5. A gente pode pedir destino. E, acho que horário de apresentação, dias de voo. E aí tem a questão da folga casada e da escala casada, mas aí tem que mandar, tem que preencher um termo, enfim. E aí a gente pode atribuir pontos de prioridade para esses pedidos. Nunca é prioridade, nunca é mandatório que isso vai ser atendido, mas pelo menos o que eu tenho pedido eu tenho conseguido. Não posso muita coisa também. Não, os biddings aqui eu posso pedir qualquer voo também tem, pode pedir até 4 dias de folga seguidos. E aí tem aquele esquema que você pode pedir 4 dias de folga no final de um mês e 4 no início pra ter 8 juntos. Aí, tipo, e vai mais dar um sorte, bloco né? de férias de 5 dias, né? Pois é. Aí vai querer demais, né? Mas enfim. E aí dá pra pedir esses 4 dias de folga junto. Eu geralmente peço no mês inteiro, porque daí fica mais fácil de conseguir. Eu não peço datas específicas, assim, porque pra mim ter 4 dias de folga no mês, em qualquer período, pra mim tá bom. Eu gosto, assim, de ter 4 dias juntos. E geralmente eu tenho 9 folgas por mês, eu tenho até bastante folgas, mas não é todo mundo que tem esse tanto de folgas. Mas pra mim, eu geralmente tenho de 9 a 10 folgas por mês. E os meus biddings, eu bido São Paulo, né, gente? Eu sempre ganho, porque eu sou language speaker, então, tipo, pra mim é fácil ganhar. E como eu achava que ia ser mais difícil por eu trabalhar na 380, que tem voos específicos, né, do 380. Mas, assim, eu tô conseguindo, porque a gente voa com o 777 pra São Paulo. Então, pelo menos um São Paulo por mês eu tenho, assim, então eu já fico super feliz.
E eu tento fazer pedidos dos voos novos, né? Dos destinos novos que estão chegando, mas esses são bem mais complicados de conseguir. Mas São Paulo e meus dias de folga estão sempre lá, então eu não posso reclamar. Eu sempre dou prioridade pra pedir folga também, na verdade. E eu peço também em São Paulo, mas dificilmente. No meu caso é um pouco mais triste, porque, como eu falei, o meu ex-namorado que trabalha na Escala, ele me impede de ir pra São Paulo, não sei que por quê. Triste. É muito raro eu conseguir. Em 3 anos de empresa, acho que eu fui operando o voo umas 4, 5 vezes no máximo. Então, assim, mas eu sempre peço, todo mês eu peço. As folgas normalmente eu consigo, e dependendo do destino, que eu também sempre peço alguma coisa que eu ainda não fui, eu ainda consigo, mas de São Paulo, bendito, não sai. Não sei o que acontece. Em 6 anos voando no Brasil, eu nunca consegui, lá só podia pedir folga, né? Nunca fui atendido. E aqui, todas as folgas que eu pedi, eu sempre consegui, mesmo quando juntando férias, tipo, antes das férias ou depois de férias. E voo, pelo menos um voo que eu pedi no mês, porque a gente tem a opção de pedir 5 voos, né? Ou folga e voo, né? Um do pedido que eu fiz, eu sempre ganho, assim, dependendo do destino também, né? Eu tento equilibrar o destino com a prioridade de conseguir. Então sempre eu tive, assim. No Brasil, isso era raro acontecer. A última vez que eu pedi folgas seguidas, eu fiz naquele esquema para tentar conseguir as tais miniférias, entendeu? Aí eu pedi os últimos 5 dias do mês, os 5 primeiros no bidding seguinte, e consegui os 10 que eu pedi. Além dos 10, me deram bem mais. Então foi um total de 15 dias aí que eu fiquei fora, viajei. Uau, maravilhoso. Foi assim, foi muito bom. E o pessoal costuma fazer isso bastante assim, geralmente é atendido. Bacana. Você está ouvindo Galecast. Agora, essa questão de ser atendido ou não cai bem com a pergunta do ouvinte Antônio Henrique, que ele perguntou: a escala para o comissário novo de firma é diferente dos veteranos? Rola algum privilégio? Porque aqui você tem todo um esquema de senioridade e tal, que você tenta pedir o voo. E, óbvio, quem tá mais tempo naquela determinada classe consegue tudo mais fácil. Tanto é que eu tenho um voo esse mês agora que eu tô bem ansiosa pra fazer. A menina tá aqui na empresa há 10 anos na classe econômica. Ela tem uma matrícula mais alta, mais baixa que a minha, porque ela nunca saiu da econômica. Então, com certeza, ela deve ganhar todos os voos que ela pede, né? Ah, é verdade. Quando você é mais senior, né, na empresa, você na posição que você tá, né, na verdade, você tem mais chances de conseguir os seus biddings, sim. Ah, então, aqui na empresa não é mais assim. Era senioridade na Varig, aqui não. Aqui você tem para pedir folga. Aí agora nós estamos em maio, né? Aí em junho, dia 1º de junho, você pode pedir folga para julho, agosto, setembro. Aí no dia 1º de junho você tem que entrar lá. Eu sou chefe, o chefe tem um pouquinho mais de dias assim que você consegue ainda pedir. Para auxiliar, se eles não entrarem, no mês do carnaval, para pedir folga pro carnaval, por exemplo, tem que ser assim, à 12:01 do dia 1º. O pessoal conta, eu dou risada às vezes, né? Que ficam lá para pedir a folga, porque senão já, quando você vai solicitar, já tá em e-mail e não pode mais pedir. Mas muitas vezes o pessoal pede, também não vem. Mas não é hierarquia aqui na empresa, não. Eu sei que isso não é. A única coisa que é hierarquia é função, para pedir férias também parece que não está em hierarquia, de acordo com a necessidade da empresa, que é viável para a empresa. Mas eu acho legal isso de hierarquia, porque não é justo, né? Você tá na empresa e você tem mais chances, claro. Até as férias aqui também é senioridade. Se você é mais senior, é mais fácil você conseguir. Tanto é que eu sempre consegui os meus períodos de férias. Então, assim, senioridade eu acho importante, assim. Sim, as folgas de final de ano, né, Natal e Ano Novo, dizem que segue a senioridade de acordo com a função.
Aí agora algumas coisas dizem que aí vem a AFA e diz que não, né? Mas de acordo lá no manual tá dizendo que as folgas de final de ano, que são as mais complexas pra gente, eles seguem a senioridade, desculpa. E continuando aqui no assunto de pedir voo, o Marcelo via Telegram e também o Francisco Nascimento perguntaram se tem se tem a chance de pedir destinos específicos, né? Se a companhia não considera a vontade do profissional. E o Francisco ainda adicionou, né? Se você tem como pedir não só o destino, mas também a data específica. Bom, a Stephanie já falou que aí não tá rolando pedir nada, né? Agora, aqui pelo menos a gente ainda consegue pedir, não é sempre que ganha. Eu ganhei um voo que eu pedi pra junho. Só um. Eu tava super feliz, porque na verdade na econômica eu tava trabalhando há 3 anos, a minha prioridade pra bidding era tipo 40, sei lá, minha senioridade, assim, né? E aí eu conseguia quase tudo que eu pedia, mas dar pra data específica é sempre um tiro no escuro, porque é difícil de conseguir. Agora que eu tô indo pra business, acabou a minha felicidade. Tá indo lá pro fundo da lista. Virei 1.600 e alguma coisa. Parabéns, Andressa, parabéns. Obrigada. Sabia que escala de junho, dos 5 pedidos que eu fiz, eu ganhei 4. E foi 3 dias de folga depois das férias. Singapura, que já tem um tempão que eu não vou, tô com saudade da cidade. Consegui... qual que foi mais, gente? Que eu pedi, eu esqueci agora. O Boston e mais algum. Mas só o Seattle que eu tinha pedido e não saiu. Você já tem a escala do mês que vem? Sim, já temos a escala do mês que vem, que inclusive é uma pergunta. É uma pergunta da ouvinte Gabriela Silva. Normalmente, quanto tempo antes vocês ficam informados da escala? Aqui, na empresa que eu, Andressa e o Lucas voamos, sai por volta do dia 16, 17, a escala sai pro mês seguinte. Então, 5 dias atrás a gente já ganhou a escala de junho. E pra vocês? Não, pra gente sai entre 23 e 25. Deve estar pra sair já. Eu sinto saudade da época que a escala saía todo dia 15. Mudou pra esse sistema novo de bidding, é uma maravilha pra pedir, mas agora ela tá saindo dia 20, 22. Aqui na empresa, pela lei, são 3 dias antes que tem que sair, né? Antes de iniciar o próximo mês. Mas agora já tá saindo com 5 dias, sai dia 25 ou 26 no máximo, tá saindo a escala. Primeiro do AID, depois do NELA. E tem mais 2 perguntas que são bem relacionadas também em relação à publicação da escala. Porque o Robson Brandão perguntou, na escala também saem os tripulantes com os quais vocês vão voar? Ou só descobrem no dia? E o Marcelo também fez várias perguntas, mais uma pergunta dele de uma forma geral, tenta se tornar as equipes fixas, comissários entre si, também conjunto com os pilotos? Pergunto por questão de possível melhora na eficiência geral advinda do entrosamento. Enfim, eficiência vinda do entrosamento, a gente tem um episódio inteiro sobre CRM, que saiu em fevereiro. E antes de vocês darem a resposta de vocês também, uma menina coreana uma vez me falou que na Korean Airlines, quando sai a escala, aquela tripulação é fixa aquele mês inteiro. Então imagina, se você voa com aquele chefe de cabine horroroso, nada contra os chefes, até porque eu também sou, mas assim, por exemplo, né? Mas você vai voar com aquele cara o mês inteiro. Não, eu já não gosto de fazer multi-sector, que são vários dias seguidos com a mesma tripulação, porque se tiver alguém chato, tem que dar pra cara da pessoa todos os dias. Imagina voar com a mesma tripulação um mês. Às vezes você faz um turnaround, um bate-volta rapidinho com uma tripulação maravilhosa. Sempre você queria voar um layover pra sempre. Gigantesco, pra sempre com aquela tripulação, e você só faz um bate-volta rapidinho. E às vezes um super voo, um ultra long haul, você acaba voando com gente chata. Acontece, normal. Aqui também acontece a tripulação é a mesma, né? Só 5 dias. Mas às vezes muda comissário. Ou muda equipamento, embarca mais um. Ou às vezes aleatoriamente lá a escala já tinha tirada e entra outro.
Aí fica a dança das cadeiras de comissários também, mas normalmente 5 dias é a mesma tripulação, ou quando alguém regulamenta alguma coisa que sai no meio da programação, né? Os pilotos. Mas normalmente vocês sabem com quem vocês vão... Isso. Sim, na hora que sai a escala, já sai todo mundo. Na hora que sai, já sai a escala, embaixo sai. Aí tem a chance de ir lá pro troca de voos pra tentar trocar, quando você não quer fazer o voo. Vixe, O legal daqui é que você consegue stalkear tudo, né? Você vê foto da pessoa, e-mail, telefone, nacionalidade, idiomas que ela fala. Ah, então aqui não, né? Eu queria. Aqui dá pra... Não, onde eu trabalho também não dá pra ver, não. Aqui é privacidade zero. Zero, inclusive, se alguém olha a sua escala e gosta de algum dos seus voos, você já recebe uma mensagem no WhatsApp. Olha, quero o seu voo tal, vê se você não quer trocar comigo. Acho péssimo. Nossa, porque já tem o seu número lá, né? Nossa. Eu recebi um WhatsApp também. Enfim, a gente vai falar sobre trocas no próximo bloco, mas mas voltando a essa coisa de WhatsApp, também acontece de você receber mensagem tipo: oi, Andressa, tudo bem? A minha mãe vai ser sua passageira no seu voo hoje. Dá uma atenção especial pra ela. Por favor, muito obrigada. Não é? Ah, mas aí eu já sou eu também já recebi essas mensagens. De fazer também isso, porque eu não consigo me controlar. Quando minha mãe tá no voo, se eu consigo ver a tripulação, eu já acho. Se tem alguma amiga ou tem alguém que vai estar fazendo voo, eu já mando uma mensagem. Então, mas aí eu acho mais, eu não sei, né? É uma invasão de privacidade mesmo, não tem muito o que fazer. As pessoas conseguirem ver o seu celular, o seu e-mail, enfim. Mas não tem muito o que fazer, né? Fazer o quê? Vai falar. Aqui eu mando só quando é meu amigo mesmo, porque se não for meu amigo eu nem sei o número do telefone. Então aqui a gente, na empresa que eu trabalho, você pode trocar o voo, mas você não tem acesso aos dados da pessoa, só... Mas até dá, mas é muito difícil. Eu geralmente, o que sai na minha escala eu faço e tá tudo bem. Eu procuro não trocar muito, assim. Falando em o que sai na escala também, teve outras perguntas aqui de ouvintes, né? De novo do Marcelo e do Alisson Dias, e eu vou tentar combinar numa pergunta só. A Alisson perguntou: quais são as rotas que vocês batem o olho e choram de tristeza? Quais são as rotas que vocês dão pulos de felicidade? E o Marcelo continua: quando vejo equipes de comissários de empresas internacionais muito mal-humorados, além da compreensível alteração de humor normal a qualquer pessoa, fico com a impressão de que a rota pro Brasil foi algum tipo de punição pra eles. Nossa! Ou ao menos... Manda pra mim! Ou ao menos encaram assim, tem uma sensação. Que rotas vocês veem que vocês querem chorar quando saem na escala? Nossa, Cairo, Istambul. Nossa. Moscou. Ai, Moscou também eu não gosto. Nossa, terrível. Tipo, esses voos eu quero longe, assim. Graças a Deus, fazem acho que mais de anos que eu não recebo esses voos. E machalá que continue assim. Se Deus quiser. Eu sou muito fã de ultralongo também. Eu adoro qualquer ultralongo. Mas bate e volta, qualquer um que sai na minha escala já me dá um... Principalmente os que são compridos. Eu acho bate-volta curto mais fácil de fazer, mais rápido. Mas aqueles bate-voltas que tem 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar... Não. Mais o tempo solo, mais a saininha. Exato. É um dia longo. Esses são terríveis. São sempre overbooked. São sempre esses. Sim. Acho que aqui no Meio Oriente, esses são os mais odiados mesmo. Mas é porque é muito cansativo. Assim, não tem um motivo completamente específico, mas é o cansativo. Você não tem aquele momento de eu vou fazer esse voo muito, muito trabalhoso, mas vou ter, sei lá, vou estar em Nova York. Não tem essa recompensa. Esse bônus no final, né? Olha, vou te falar que até Dhaka eu não acho ruim. Eu gosto de Dhaka também, tipo assim, eu nem acho ruim, porque é um pernoite longo, a gente tem 2 dias de folga lá, o hotel é maravilhoso, eu super curto. Agora, fazer esses bate-volta longos, que são super cansativos, isso ninguém merece. Mas você não tem o Dhaka Turnaround, né? O Dhaka bate-volta na sua empresa. Olha, não sei se tem ainda, porque eu já não faço mais esses voos, né? Mas eu acho que deve ter sim.
eu não tenho certeza se ainda tem esse bate-volta ou com 2 dias de folga, mas eu lembro que eu já fiz um com 2 dias de folga. Eu acabei de voltar, na verdade, de Chennai, e a gente tem os 2, né? Tem o pernoite, que é quando a gente faz o Chennai saindo de madrugada, e tem o bate-volta, que é durante o dia. Então, assim, o pernoite é ótimo, porque aos 3 horas e meia de voo, você fica um pernoite de 24 horas e depois volta mais 3 horas e meia. Aí, lindo, né? Cheguei aqui em casa, linda, maravilhosa, fui pro CrossFit e agora tô aqui. Gravando, Linda e maravilhosa. Sim. Agora, você faz um bate-volta. Sem contar que o hotel é fabuloso. Maravilhoso. Mostrei lá. Mas Não, porque se você faz o bate-volta, a hora que você chega, você não consegue nem saber onde você tá mais. Aí eu... É verdade. É bem cansativo. Eu também detesto. E fora que é cheio de confusão, né? Nesses voos. Pra quem é chefe, é um terror. Respondendo sobre a rota do Brasil de ter sido castigo para algum tripulante que aprontou, nem sempre é a pessoa que está fazendo um voo em específico, sem falar o destino, né? Tá fazendo um voo específico, tá de cara amarrada porque recebeu aquele voo como castigo. Muitas das vezes a tripulação tá de cara amarrada por causa do perfil de passageiro do voo. Eu quero falar isso, mas entendeu? O perfil, conta no humor da tripulação, tem aqueles fatores que às vezes a tripulação aproveitou o pernoite ao extremo e tá voltando cansado, ou não se preparou para fazer aquele voo e tá indo fazer o voo cansado. Mas no geral, se a tripulação inteira tá num mau humor, o fator quase que principal é o perfil do passageiro. Ai, gente, não, vou mandar sincerona, gente. Fazer voo pro Brasil não é fácil. Então, essa ia ser a minha resposta. Eu respondi, na verdade, a Alison no Facebook, justamente isso, que, na verdade, o voo pra São Paulo é um voo que eu dou pulos de alegria e choro de tristeza ao mesmo tempo quando eu recebo, porque... Exatamente! Você falou tudo. Eu fico feliz porque eu tô indo pra casa, vou ver minha mãe, vou comer minha comida, enfim. Mas ao mesmo tempo, o voo de São Paulo, além de ele ser super longo e cansativo, tem aquela cobrança extra pelo fato de você ser brasileiro e os passageiros brasileiros cobrarem de você. Qualquer coisinha aqui. Ai, acabou o frango. Como sempre, acabou o frango. Ai, nossa, não tem frango. Nossa, que absurdo. Nossa, eu esperava mais. Nossa, quanto eu paguei, achei que boa. Ou sei lá, ou quais outras empresas, né? É o non-stop flight. Você não para um minuto. Tipo, você vai andando literalmente pra São Paulo. E agora, eu tô curiosa pra saber quem voa aí no Brasil. Que voos que vocês, enfim, gostam ou não gostam, porque os que a gente gosta, e se a gente começar a falar, a gente vai até amanhã, e eu acho que todo mundo vai concordar que é Mauritius, Bangkok, Nova York, por aí vai, certo? Tem Nova York depois disso. Mas agora quem voa no Brasil? Eu adoro voos Nova que vocês York. gostam. Então, o voo que eu o voo que eu não gosto de fazer é... Nossa, o voo que não dá. Não dá. Posso ficar no meu melhor estado de espírito, tenho que meditar antes, mas não dá. É assim... Mas são os passageiros ou o lugar? A distância. Também no outro lugar. O lugar também. As pessoas, elas compraram um bilhete e acho que vão ter almoço, vão ter babá, vai ter tudo dentro do avião, né? E não é bem assim, né? E eles chamam o tempo todo. Você acaba de fazer o serviço, aí eu vou contar uma surpresa pra vocês. Em breve vai ter a cobrança do serviço a bordo aqui na empresa, né? Aí eu quero ver alguém chamar. Jesus. Ninguém vai chamar mais. Aí eu tô bem ansiosa pra esse novo serviço. Então, mas é um voo que eu não gosto. Podiam fazer isso aqui também. E assim, se tem o sanduíche, que é biscoito. Se tem o biscoito, que é o sanduíche. Aí nunca tá satisfeito. Agora, o que mais me irrita, eu gosto de criança, né? Tenho minha filha, a criança má educada. Ela não quer colocar o cinto. Então, assim, nesses voos é o que mais tem. E parece nem aí, parece que tá... mas ela não quer. E nesses voos é meio difícil, tudo. Quando tinha uma famosa que o Lucas vai lembrar aí do welcome que a empresa dava, gente, o maldito bombom. Nossa! Era inacreditável. Nesses voos também era inacreditável. Era o voo inteiro queria bombom que já tinha acabado no embarque.
Mas é complicado. É um voo que eu não curto mesmo fazer. Um voo estressante, pela né? distância. Pra mim... Aí o pessoal reclama muito do Santiago, Haroldo de Santiago. Eu gosto de fazer, mas eu também tô ali na Premier Economy, né? Saudoso. Mas também, quando tem muito brasileiro a bordo, é complicado, porque o pessoal também pede tudo. É o pessoal que eu falo, vai andando de Guarulhos até cruzar a cordilheira, porque se pudesse levantar nas cordilheiras, também iam chamar. É nada contra as pessoas, mas é um voo cansativo. E é uma cidade que eu não gosto, assim. É uma cidade, sabe, tem a sua parte cultural, que é legal, tudo. Mas, assim, eu não tenho muito o que fazer lá. Então, pra mim, é uma coisa que eu não gosto. Não é pessoal, não é nada de bullying, mas eu não curto. No Brasil eu não curtia ir pra Recife. Adoro sair lá, mas o voo, gente, não dava. A gente brincava, né, o voo do MD. Mas e assim, a cidade, a cidade é muito quente, é um calor, assim, abafado. Isso, e eu não fico legal lá. E Teresina? Eu acho que é bastante. Então, Teresina, fiz até um mês passado, fazia muito tempo. Se diz que é um calor, mas eu consigo. E tem o rio do lado ali, né? Um calor mais abafado ainda. Mas aí tem aquele ventinho, é diferente. E agora os voos que vocês gostam de fazer aí no Brasil? Eu gosto de fazer. Adoro fazer. Eu não gosto de fazer ponte, mas eu gosto de fazer. Ficar no rio, eu gosto, né? Lucas, nosso último rio também foi 10. Pois é, fiquei tostado que nem. Eu fui tomar sol com a Stephanie, ela super acostumada, assim, toda trabalhada no bronze. Eu tive que passar, assim, 5 quilos de pó-sol, porque... Quase teve que voltar da heading, né? Quase. Agora eu parei, né? Com a idade eu parei com o sol, faço só de vez em quando. Mas a gente teve Copacabana, um lugar super legal, né? Não dava pra ficar no quarto, Mas, assim, eu adoro pernoite no Chile, adoro, assim. Pode dizer que é longe, eu adoro. Eu tô em Córdoba hoje, eu gosto de Rosário, que eu estava na segunda-feira, que eu adoro também, uma cidade um pouco estudante. Caminhar na beira do rio à tarde, uma delícia. É um astral legal, isso eu gosto. Assim, a gente não tem muitas opções aqui, né? América do Sul e Brasil. Do Brasil, eu gosto de quase todas as pernoites. Mas assim, o que tá cansando mesmo são as pessoas quererem mais do que, sabe assim, querer só os direitos, mas não querer as obrigações. Mas isso não é só aí não, aqui também. Todo lugar, não adianta. Então assim, não é bem o pernoite mesmo em si, né? São as pessoas, né? Isso é verdade. A aviação, na verdade a aviação em geral tá bem diferente do que era antigamente. Hoje em dia, as pessoas exigem muito mais da gente, porque as empresas estão muito competitivas, né? Então uma quer ser melhor que a outra e tal, e isso acaba acarretando e sobrecarregar os comissários, né? Porque a gente é que tá lá dando a cara, né? Então acaba afetando um pouco nesse ponto, assim, a gente acaba ficando bem mais estressado do que antigamente. Eu acredito, né, que antigamente era muito mais relax, né, era muito mais, não era tão estressante como é hoje. É verdade. Exato. Elis? Bom, o voo, assim, que é disparado, o voo que eu detesto, eu até tenho medo de falar esses voos, porque aí fica muito específico, essa parte você corta. Mas, o voo que eu detesto é o porque é um voo com serviço completo, dá 35 minutos, no máximo ali estourando 40. Os passageiros, eles vêm, a maioria deles é de conexão, vem dos Orlando da vida, Miami, enfim, e eles acham que tem todos os direitos do mundo, chegam falando inglês com você e você percebe claramente que eles falam português e são nariz empinado. E assim, você se mata pra fazer o serviço, eles querem tudo. Quando você tem que fazer o voo da volta, não entra gelo e lá é muito quente, né? Muito quente. O gelo derrete, você não tem gelo pra fazer o serviço. Enfim, é o pior voo. Pra mim é o pior voo. E os melhores, eu posso... São dois extremos, né? Eu gosto muito de fazer voos pro sul, porque as pessoas são extremamente educadas. Assim, nossa, é uma polidez, uma educação sem fim. Navegantes, Santa Catarina ali no geral, é muito bom. E o Nordeste, assim, tem seus prós e contras, né? Porque é o voo que você trabalha pra caramba, é sempre um serviço completo e o máximo de tudo.
Mas Me quando dê? você pega uma pessoa... Isso, me dê. Só que quando você pega uma pessoa mais simples é muito bom, cara. Não sei, parece que aquilo te revitaliza o coração e você quer fazer de tudo pra aquela pessoa porque ela tá ali quietinha, sabe? Às vezes ela não quer pedir porque ela tem vergonha. E aí é aquela pessoa que você quer servir tudo que tem direito. É verdade, é sempre Exato, assim, né? é. Você A quer dar vantagem tudo pra quem não pede nada, mas quem pede tudo você quer, tipo, jogar fora da janela do avião, né? Pois é. Não é nem pedir tudo, é a forma com que se pede, A né? forma, É uma coisa exatamente. É Exatamente. que eu falo, seja educado que você vai ter tudo do que você quer dentro do voo. Exatamente. É. Exatamente. As pessoas têm que ser mais inteligentes, né? Porque se souberem falar com o comissário dá tudo, porque ali não é nada nosso, é tudo da empresa. A gente pode dar tudo, mas é a maneira como a pessoa fala, né? Exatamente. Que faz toda a diferença. Nossa, quando chega e fala, você não consegue uma daquelas balinhas que dá pro meu filho? Meu, 30 balas assim, pá. Toma. Legal. E continuando sobre escala também, claro, o programa inteiro sobre escala, mas a gente falou um pouquinho sobre trocas no bloco anterior e a gente recebeu algumas perguntas em relação a trocas, né? Que foi do Bruno Matheus, que gostaria de se pode ser trocadas, quantas vezes é possível. O Gabriel de Ouro Versuti perguntou como acontecem as trocas. E a Vanessa fez uma pergunta bem interessante. E depois o Gustavo Cruz também fez a mesma pergunta, que se tem algum limite de trocas, e o Gustavo mais espertinho ainda, se perguntou se é possível mudar a escala do mês inteiro só fazendo trocas. Né? E, enfim, o Nathan, nossa, esse sobrenome aqui, Nathan, se me desculpe, é Nathan Halberstadt, espero que seja certo, Fonseca, Nathan Fonseca. Nathan Fonseca também perguntou, né, se o tripulante não gostar da sua escala, pode trocar com outro tripulante, se não pode trocar a escala toda, limite, enfim, voos que podem ser trocados. Então, trocas no geral, a gente recebeu a pergunta desses 5 ouvintes, e, enfim, limite de trocas. Quantas trocas por mês vocês podem fazer na empresa de vocês? Não tem limite na minha empresa. Oh, maravilha. No Brasil que também não tem limite. Eita, nós. Mas não tem limite, mas... Eu acho que são duas ou três. É que eu nunca troquei, eu nunca gostei de trocar, sabe? O que vem pra mim eu faço. Mas agora assim, eu tô curiosa. Eu dou sorte, assim, com escala. Mas eu acho que são 2 ou 3, se eu não me engano. Agora eu tô curiosa com o mas da Stephanie, mas... Então, mas é assim, aqui tem a escala publicada e a escala que você faz. Aí, às vezes, a escala publicada é 85 horas. Então, você vai ganhar aquilo se você fizer. Aí, antes, havia as trocas e você ganhava aquilo que você fazia, ponto final. Aí, devido à última convenção coletiva, você ganha a escala que for mais, com mais valor, né? Mais valor econômico. Então, vai ou a escala publicada ou a escala executada. Às vezes, o que acontece? Você está fazendo, um exemplo. Curitiba, Guarulhos, Santiago. Chegou em Guarulhos, o avião não pousou, atrasou, fechou, a gente alternou esse voo e eu perdi o Santiago, então eu perdi lá 4 horas de voo. Aí no dia seguinte eu fiz um Curitiba ponte aérea, que é menos quilometragem. Aí o que acontece? Se você trocar nesse mês a tua escala, você perde a publicada, você perde aquele seu Santiago, você não vai ganhar. Agora, se você cumprir sua escala e não trocar com nada, e não der DM, aí você vai ganhar, mesmo que você não fez, você vai ganhar a publicada que tem mais valor econômico para você. Porque antes acontecia que a gente perdia muito dinheiro, porque a gente devido a essas mudanças que a empresa fazia, aí você batia o pé, não, você argumentava que você queria fazer seu voo porque era mais proveitoso financeiramente. Aí, devido a isso, na última convenção aconteceu isso. Então, assim, quem troca, você acaba abrindo para não ganhar mais a publicada, se a sua publicada estiver boa, né? Vai com 80 horas, você vai ganhar bem. Mas é muito relativo, né? Se 80 horas pode ser horas diurnas, como você pode ter 50 horas, hora só noturna, e você ganha mais. Então, fica naquela. Você pode trocar quantas vezes você quiser, em comum acordo com outra pessoa, tá? Outra pessoa tem que aceitar. Aí tem um grupo que você coloca lá o seu voo,
Aí a pessoa entra em contato com você, se os dois quiserem trocar, os dois têm que ligar para a empresa também para fazer essa troca. É com aval dos dois. Não, entre a empresa anterior e a empresa atual, eu prefiro o sistema de troca da empresa atual. É um sistema que você entra, você já procura o que você quer, aí você já manda o convite lá para a pessoa se ela quiser ela aceita, ou se ela não quiser rejeita, e é muito mais simples de executar, apesar de ser apenas 3 chances, né? Tipo, você pode trocar só 3 vezes. Antigamente eu não tinha limite de troca, mas era muito mais trabalhoso, difícil disso acontecer, e mesmo assim tinha essa questão, né, da pessoa... Se a pessoa trocasse um voo, ela perdia essa possibilidade de receber a escala publicada mais lucrativa do que a escala que ela está executando. Então eu prefiro o sistema atual, de ter o sistema e o limite de 3 trocas. Mas é importante frisar que, assim, são 3 trocas, porém, cada troca você pode trocar até 10 dias da sua escala. Então, ok, na teoria a gente poderia trocar a nossa escala inteira, porque em 3 blocos de 10, só que vai ser muito difícil de você achar uma pessoa que todas as legalidades batam para você trocar. Pois porque a ilegalidade a gente volta no primeiro difícil. bloco, né? O tempo de descanso antes, depois, enfim. E também os requerimentos da empresa, né? Quem fala idiomas não pode sair ou entrar naquele voo. Entrar não digo, mas sair daquele voo, por exemplo. Que tem muitos voos aqui que tem o mínimo de falantes daquele idioma. E além de você ter que trocar com a mesma posição que a sua, né? Então é bem complicado trocar. Geralmente eu deixo do jeito que tá mesmo e eu faço. Eu só troquei acho que 1 ou 2 vezes porque me pediram, porque precisavam resolver alguma coisa e tal. E aí eu troquei. Mas geralmente, assim, eu dou sorte com a minha escala. Eu tenho sempre o meu São Paulo tá sempre lá, então tá tudo bem. Eu também não sou muito fã de troca, não, mas eu tenho amigas que conseguem trocar a escala inteira, assim, a escala sai, elas sentam, entram lá no sistema, já começam a olhar quem tá querendo se livrar do quê, o que elas estão querendo trocar, e troca, nossa, fica o dia inteiro naquilo, e eu acho maçante, assim, eu também sou, o que vier na minha escala eu tô fazendo, mas eu dei sorte agora que, na verdade, entrando um pouco também ali do que a gente tava falando antes, de voar com tripulantes que a gente sempre voa ou nunca voa. Meu primeiro voo na business ia ser com um chefe que eu já tinha voado antes, não tinha me dado bem. E, felizmente, uma pessoa me mandou uma troca sem eu ter que ir atrás. E eu super aceitei. Falei, gente, estamos aí para jogo, né? E foi super bom, porque eu ia fazer um voo para a China, que também não é um voo que eu gosto de fazer, mas é porque eu, pessoalmente, assim, particularmente, não gosto da China. Por um Paris que tem 48 horas de pernoite. Como? Ah, bacana, uau! Então, assim, eu fiquei super feliz, mas foi sorte, mas dá pra trocar, assim, são 3 trocas também por mês. E se você realmente quiser ali sentar e olhar, você consegue mudar a sua escala de uma maneira legal, mas tem que ter paciência, porque é chato. É verdade. Eu geralmente faço isso também, Andressa. Eu, espero que se alguém pedir pra mim trocar, ok, eu troco. Mas pra eu ir lá e ficar pesquisando quem é que tá no voo, quem não tá, eu não tenho paciência, não. Eu também não. Eu já vi na troca de voo a escala inteira publicada, assim. A pessoa colocou a escala porque ela queria um pernoite X dirigido e não tinha saído. Aí ela colocou a escala inteira pra quem quisesse. Aí respeitando a regulamentação, tem que ver tudo isso pra você conseguir trocar. É escala shopper, né? Pois fazer o shopping isso. Da escala. Exato. Não, e é engraçado que às vezes eu acabo sabendo que a escala saiu, quando o aplicativo às vezes até demora. Aí aparece lá, troca de voos, e aparece já o mês seguinte, né? Falei, nossa, a escala saiu. Que o pessoal nem vê, que ela saiu e já publica a troca. No Facebook, exatamente. Facebook também. Que é engraçado. Sim, antes do aplicativo avisar que a escala está disponível, né? Aí já tá lá no Facebook, troca de voos. Já aconteceu de eu ver também o pessoal colocar a escala inteira. Eu, caramba, meu Deus, não gostou de nada que tá na escala. Aqui é muito comum.
Tá, o povo coloca lá no Facebook, coloca, sirvam-se à vontade. Pois mandem ofertas. E eles não rola troca também pra você? Olha, eu também não troco muita coisa, não. Que nem tava falando, até que alguns pedidos que eu tenho feito tenham sido atendidos. O que eu não gosto muito é de reserva e sobreaviso, né? Mas quem gosta de reserva e sobreaviso? Então aí eu nem... Isso é difícil. Eu nem me preocupo lá mais em botar pra trocar, porque depois eles vão me acionar mesmo. Enfim, reserva e sobreaviso, a gente vai ter um bloco inteiro também pra falar sobre isso. Mas eu acho que troca é bem simples. Tem que bater toda a regulamentação. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta. Eu sou meio que um mix de vocês. Assim, eu sou... Quando sai a escala, eu sento, dou uma olhada, tento ver o que eu consigo trocar, mas eu deixo pra lá, porque eu sempre consigo ganhar umas trocas legais conforme o mês tá correndo, porque às vezes a pessoa teve alguma emergência e precisa se livrar daquele voo, ou tá procurando, sei lá, por algum motivo se livrar do voo. Então, eu fui pra Bolonha agora, sendo que era pra eu ter ido pra Accra, no Ghana. Nada contra a Accra, mas se vocês puderem escolher, qual que vocês vão escolher, né? Lógico, pois é. E agora também, mês que vem, que já vai ser período de Ramadã, que voar aqui no Oriente Médio durante o Ramadã é coisa de outro mundo, que só isso merece um programa inteiro. Mas mês que vem, que é Ramadã, eu tinha um Muscat, que é pro Oman, meio da madrugada, um voozinho rapidinho de 35 minutos. Um abençoado me mandou um Amsterdã. Olha, eu não sei o que acontece. Às vezes cai do céu, assim, essas pessoas. Nossa, Eu fiz o contrário. Eu tinha um Hong Kong e troquei por um Jeddah porque eu queria ganhar 2 dias a mais antes das férias. Mas Então eu fiz a vida de alguém. Pois é. Certeza. Não, mas eu olhei a escala desse cara que me mandou o Amsterdã e, assim, ele vai ficar com acho que uns 4 ou 5 bate-voltas um atrás do outro. Eu falei, mano, eu não sei o que tem de errado com ele, mas eu quero Amsterdã. Aceitei, mas eles gostam, porque eles não tá por causa fazendo festa, então. que eles têm que fazer o jejum e tal, né? Então, às vezes pra eles é melhor. Pode ser também, né? Enfim, mas Sim. eu troquei feliz da vida. Atenção, senhoras e senhores ouvintes. Por motivos de longa duração deste episódio, informamos que o mesmo será dividido em 2 partes. Fiquem ligados para a continuação que irá ao ar em 2 semanas, juntamente com a leitura de e-mails. Por sua atenção e audiência, obrigada.